Boa noite. Boa noite. Buenas noches. Então, o que a gente fez até aqui foi olhar essas regras de estudo da Bíblia. Entonces, lo que hicimos hasta acá fue mirar las reglas de estudio de la Biblia. Qual a regra mais importante? ¿Cuál es la regla más importante? Talvez eu não enfatizei o suficiente, mas se vocês me conhecessem mais de perto, vocês certamente iam saber a resposta. Quizás no sepan de forma cuál es la respuesta correcta, pero quizás... Não, que eu disse, Vamos a talvez ver. vocês não me conheçam o suficiente, tal vez no me conocen lo suficiente como para poder darme la respuesta. porque eu tenho a minha regra que eu acho a mais importante de todas. Porque yo tengo mi regla, que es la que creo que es más importante que todas. La 5? Ué, mas disse a 3, alguém disse a 5. Qual? La última. A última. Por que a última? Porque decía que hay que tener fe. Ah, 3. La 1. ah. A minha regra pessoal mais importante, a Mi regra número regla 1, personal, la que creo que es más importante, es la número 1. ela pode fazer tanta coisa por nós que a gente não tem ideia. Esta regla puede hacer tantas cosas por nosotros que no tenemos ni idea. No nos imaginamos. Em um dos estudos eu mencionei a conexão da primeira e da última. En estos estudios que hemos estado teniendo, comenté la conexión que hay entre la primera regla y la última, Alfa e ômega. alfa y omega. Se a gente passar um tempo olhando essa regra 14, a última, a gente vai ver como elas compartilham características iguais. Si pasamos viendo las características que tiene la regla número 14, vamos a ver cómo esas características son compartidas con la regla 1. Então, o que eu disse é que a leitura, que é o que a gente não gosta de fazer, pode fazer muito, pode nos dar muita coisa e é o que a gente perde nos nossos estudos. Entonces, lo que yo ya había dicho es que la lectura, que es lo que menos nos gusta hacer, es lo que nos puede enriquecer más los estudios y es lo que tenemos que pasar más tiempo haciendo. Porque quando a gente lê a Bíblia da forma correta, dando o peso correto das palavras, é que a gente tem uma boa ideia do natural. Porque cuando nosotros pasamos tiempo leyendo las palabras y podemos ver el peso que tiene cada uno, podemos realmente ver lo natural. E como eu disse, a gente precisa do natural para entender o espiritual. Y como ya dije, necesitamos ver lo natural para poder comprender lo espiritual. Por isso eu não canso nunca de enfatizar a importância da regra 1. Por eso nunca me canso de enfatizar la importancia que tiene la regla 1. Só para, talvez, curiosidade de vocês, a gente tem mais de um ano que na escola no Brasil a gente estuda essa regra constantemente, regra 1. Como una curiosidad, en la escuela de Brasil ya hace más de un año que estudiamos la regla número 1 de una manera muy profunda, que la estamos estudiando. Tem muito que se falar dessa regra ainda, se eu pudesse dizer assim. Si lo pudiese decir de alguna manera, todavía hay muchas cosas de que hablar sobre esta regla. Então, a gente conectou isso tudo com parábolas e a gente trouxe essa parábola do tesouro escondido para nos dar algumas informações sobre para que serve essas histórias naturais ou a economia que a gente tem na Bíblia. Entonces, todo esto que hemos estado hablando lo conectamos con parábolas y específicamente trajimos la parábola del tesoro escondido y que nos habla sobre la economía, vamos a decirlo así. Uma coisa que a gente fez foi olhar como o tesouro escondido, na verdade, ele está escondido atrás dos símbolos do sistema judaico, que foi isso uma das conexões que a gente fez. Una de las conexiones que hicimos es cómo el tesoro estaba escondido detrás de todo el sistema judaico, judío. E a gente viu como que isso que foi dado para benefício dos judeus desde o início da história, no final acabou perdendo todo o significado para eles, porque eles não se permitiram entender isso baseado nas tradições que eles tinham aqui.
Entonces, en esta historia del judaísmo podemos ver cómo tenía mucho sentido el tesoro desde el inicio de su historia, pero cómo fue perdiendo importancia porque estaba todo oscurecido por sus tradiciones. Se eu não me expliquei bem, eu quero dizer, eles tinham esse símbolo de matar um cordeiro, Por si yo no me expliqué bien, lo que quiero decir es que ellos tenían el símbolo de matar el cordero. isso era muito importante para eles no início, Eso era muy importante para ellos al comienzo no final também era importante, y al final también era importante, mas perdeu o significado. pero perdió el significado. O propósito de Deus quando dá esses símbolos ou essa economia no início El propósito de Dios cuando da este símbolo o esta economía al comienzo foi perdido de vista aqui. fue perdido de vista al final. Então, quando eles chegam no fim, eles acham que realmente estão fazendo a vontade de Deus por olhar literalmente ou não entender o propósito dessa economia judaica. Foi isso que a gente viu ontem. Entonces lo que vimos ayer fue que cuando en esta historia llegan al fin, piensan que están haciendo la voluntad de Dios, haciendo las cosas correctas por mirar el símbolo de una forma literal. Eu não sei se refresca a memória de vocês, porque foi isso que a gente leu no livro Parábolas de Jesus, página em espanhol foi 71. 20, Capítulo 8 de Parábolas. 76. Capítulo 8 de Parábolas de Jesus. Ayer lo que estuvimos viendo en el capítulo 76 capítulo 8. Capítulo 8 de Palabras de Vida del Gran Maestro fue esta historia, esta parábola. Ok, agora eu quero começar a olhar, porque nesse mesmo texto que a gente leu, a gente viu essa estrutura aqui. Ahora quiero que empecemos a mirar porque en el mismo texto que acabo de mencionar vimos esta estructura de allá. A Moate nos dá uma estrutura de que as pessoas vendo não veem, ouvindo não ouvem, tendo intelecto não discernem. La hermana White nos da una estructura de que las personas teniendo vista no ven, teniendo oídos no oyen y teniendo intelecto no disciernen. Então, o que é isso na verdade? É isso que eu queria que a gente passasse esses poucos minutos que a gente vai ter juntos discutindo e olhando. Entonces, ¿qué quiere decir eso en realidad? Esto es lo que quiero que podamos seguir discutiendo en estos pocos minutos que tenemos. Vamos abrir 2 Pedro. Vamos a abrir en 2 de Pedro. Capítulo 1? Acho que capítulo 1. Creo que es el capítulo 1. Isso, capítulo 1. Sí, es el capítulo 1. A gente vai ler o verso 4. Vamos a ver el versículo 4. Leo, dice, para una herencia incorruptible. 2 Pedro? Perdón, 1:4, 2 de Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Então, essa é uma história, uma carta de Pedro. Essa é uma carta de Pedro. Entonces, esta es una carta de Pedro. Alguém sabe quando foi escrita? ¿Alguien sabe cuándo fue escrita? El Não año. precisa me dar a data, porque eu também não sei. 65, dice. Aí diz 65. Uau. Antes del año 65. Antes do ano 65. Antes del año 65. Então, deixa eu colocar... Esse é o ano 65. Foi escrito em algum momento aqui. Entonces, antes del año 65 fue escrita en algún momento por ahí. Então, por que eu quero saber, ou por que eu estou perguntando quando foi escrito? Porque es que estoy preguntando cuándo fue Alguém tem escrito. uma ideia? ¿Alguien tiene una idea? Contexto histórico. Contexto histórico? Contexto histórico. Con Pero es que- ese año podemos saber que, por ejemplo, fue antes de la destrucción de Jerusalén. Antes da destruição de Jerusalém, Antes ok? de la destrucción de Jerusalén, bien. Então a gente sabe que foi nessa história dos discípulos ainda. Óbvio, era Pedro que estava escrevendo. Entonces sabemos que esto ocurrió en la historia de los discípulos. Es obvio, estaba
Pedro estaba escribiendo. E eu não acho que a gente aprecia o suficiente esse tipo de pergunta ou esse tipo de informação que a gente deveria ter ou perguntar quando a gente estuda um capítulo ou um verso na Bíblia. Y creo que estas preguntas no nos hacemos cuando nosotros estudiamos la Biblia, los capítulos. Porque nada mais, o que a gente não está fazendo nada mais do que identificar que essa é a história da igreja primitiva. Lo que solamente estamos haciendo es identificar que esta es la historia dentro de lo que sería la iglesia primitiva. Então, embora a gente tenha esse ano aqui, talvez muito importante saber esse ano, mas eu vou colocar a história da igreja primitiva com os marcos da história de Éfeso. Eu vou simplesmente dizer essa é a história de Éfeso. Simplemente lo que voy a decir es que esta es la historia de Éfeso. A gente está na história onde começa a linha de reforma dessa igreja dos discípulos cristã e onde termina a história de Éfeso e vai começar a história de Esmirna. Entonces, tenemos el inicio del comienzo de Éfeso y también vemos el final de la historia de Éfeso, donde luego va a empezar la historia de Esmirna. Isso vai fazer sentido em algum momento quando a gente começar a ler o restante do texto. Esto va a tener sentido en algún momento cuando empecemos a leer lo restante del versículo. De los Então o textos. verso 4 diz, pelas quais. Entonces, el versículo 4 dice, por medio de las cuales. São as coisas que ele acabou de falar antes. É isso que a gente quer pegar do pelas quais. Estas son las cosas de las que Pedro venía hablando antes. Eso es lo que yo quiero recalcar. Então, por essas coisas que eu acabei de mencionar, ele nos deu preciosas promessas e grandíssimas promessas. Entonces, por esas cosas que yo acabo de mencionar, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que, por elas, por essas coisas, Para que por ellas, por esas cosas, o que vai acontecer? ¿qué va a pasar? Vai ser participante da natureza divina. ¿Vamos a ser participantes de la naturaleza divina? Vocês estão me desencorajando a fazer perguntas. Los estoy incentivando. Vocês estão me desencorajando a fazer perguntas. Ustedes me están envalentonando para hacer preguntas. Então, o que quer que seja a mensagem, Pedro está dizendo, por causa dessas coisas, vocês, que são seres humanos, vão se unir com Deus, com a divindade. Sim. Entonces, lo que Pedro está diciendo es que por medio de estas cosas, nosotros, seres humanos, vamos a poder unirnos a lo divino. Esse tipo de experiência humana e divina é uma experiência que nós, aqui nessa sala, devemos ter agora ou uma experiência que a gente deve esperar no futuro? Esta experiencia de la que estamos hablando, ¿es una experiencia que nosotros debemos tener ahora o en el futuro? Agora. Ahora. Uma experiência que é possível ter agora. Esta es una experiencia que es posible tenerla ahora. Humano e divino, Humano y divino. em cooperação um com o outro. En cooperación uno con el otro. Então, esse é o ponto de Pedro, no verso 4. Entonces, en el versículo 4 ese es el punto que hace Pedro. Então, a próxima parte do verso diz, havendo nós que participamos da natureza divina, escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, foi isso que acontece quando a gente, é isso que acontece quando a gente participa da natureza do mundo, te escapa da corrupção que está no mundo. Entonces, siguiendo lo que dice la segunda parte del versículo, es que por esa unión de humano con divino, nosotros escapamos de esa corrupción y concupiscencia que hay en el mundo. O que está acontecendo aqui é, essa pessoa que tem o divino combinado, ela está fora do mundo, se vocês entendem. Enfim, esse é o mundo e aí está essa pessoa. Bueno, entonces acá está el mundo y ahí está esa persona saliendo del mundo. A gente consegue ver que eles não estão juntos, não estão no mesmo lugar. Ustedes pueden ver que no están juntos, no están en el mismo lugar. Todo mundo está seguindo até aqui? ¿Todo el mundo sigue hasta acá? Então, quando a irmã White comenta sobre o estado laodiceano,
ela diz, laodiceano é amor ao mundo, Então, ou cobiça, ou vontade de ter as coisas nessa terra e não no céu. Entonces, cuando Ellen White habla sobre el Laodicense. estado laodicense, gracias, ella dice que el laodicense es tener concupiscencias o amar las cosas del mundo y no las que están en el cielo. Mas lembre-se, a gente não está na dispensação de Laodiceia aqui, certo? Pero recuerden que nosotros en este periodo no estamos en la dispensación de la Odisea. Qual a dispensação? ¿Qué dispensación es esa? Éfeso. Éfeso. Então, a gente conecta Laodiceia aqui em um outro contexto. Entonces nosotros estamos conectando la Odisea acá en otro contexto. Ele vai dar uma série de descrições agora de como essa pessoa se parece. Entonces Pedro va a dar ahora una serie de características de lo que a esa persona debe parecerse. É aquela famosa O lo que- escada de Pedro. Hã? De que Pedro se parece, por favor? Do que essa pessoa se parece. Ah, Então a gente vai para o verso 9. Vamos a ver el versículo 9. Pode ler? Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Então, alguém explica para mim esse verso? ¿Alguien puede explicarme para mí este versículo? Qual é a característica dessa outra pessoa que não tem Cristo ou divindade nela, é apenas humana? ¿Cuál es la característica de esta otra persona que no tiene esta unión de lo divino con lo humano? Ciego. Cego. Es ciego. Então, a gente tem essa característica nessa pessoa. Entonces tenemos esta característica en esta persona. Uma Es pessoa ciego. que não pode ver. Una persona que no puede ver. Então, essa característica é de quem na Bíblia? Laodicense. Laodiceano? Entonces, Laodicense? esta es la característica en la Biblia de un laodicense. Então, a gente poderia conectar aqui, mesmo na história de Éfeso, na história dos discípulos, a condição laodiceana existe. Entonces, nosotros podemos concluir o conectar que en la historia de Éfeso existe la característica laodicense. Porque Esta característica. As pessoas que se esquecem da purificação dos antigos pecados, elas participam, elas são cegas e não participam nessa experiência. Entonces, las personas que se olvidan de la purificación de sus pecados participan, no participan de la unión divino-humana. A gente poderia dizer que elas estão no mundo também, Podríamos decir que estas personas también están en el é uma mundo, condição laodiceana en una condición laodicense, em Éfeso, na história en de Éfeso. Éfeso, en la historia de Éfeso. Então, vamos ler o verso 12. Vamos a leer el versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Então, se eu quiser confirmar vocês na verdade presente, o que eu devo fazer? Entonces, si queremos confirmarnos en la verdad presente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Recordar essas coisas. Recordar, certo? Recordar, Tem que ¿verdad? lembrar vocês das coisas que eu já falei antes. Se deben recordar de las cosas de las que ya hablamos antes, Mesmo que vocês já saibam. aunque ustedes ya sepan. É isso que o verso diz. Mesmo que vocês já saibam, eu vou te lembrar daquelas coisas para que vocês fiquem confirmados na verdade presente. Es lo que el versículo dice, aunque sepan estas cosas, los voy a confirmar en la verdad presente. Então Pedro diz, verso 13, pode ler. Entonces Pedro dice en el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Verso 14. El versículo 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Então Cristo revelou para ele o quê? Entonces, ¿qué es lo que Cristo le reveló a él? Não sabe. Que se vai pronto, Que ele ia e pronto iba ia morrer. a morir. Que él iba a morir. Você lembra dessa história? ¿Se acuerdan de esa historia? Cristo revelou para Pedro o que ia acontecer com ele. Cristo le reveló a Pedro lo que iba a acontecer con él. Aí Pedro pergunta, e o que vai acontecer com João? Y Pedro le dice, ¿qué va a pasar con Juan?
Ele fala, não se preocupe com o João, se preocupe com você. Entonces Jesús le dice, vos no te preocupes por Juan, preocupate por vos. Não sei. Essa é a experiência de Pedro, ele sabe que em algum momento ele vai passar, vai ter que deixar esse corpo. Que Entonces, Cristo falou para ele. Esta es la experiencia que tiene Pedro, que él sabe que en algún momento va a tener que dejar este cuerpo porque Cristo ya se lo dijo. Verso 15. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mais uma vez, lembre, olha o que ele está dizendo, para que vocês se lembrem. Miren lo que él está diciendo. Él dice una vez más, para que ustedes recuerden. Nunca se esqueçam do que eu estou falando. Nunca se olviden de lo que estoy diciendo, O dessas de lo coisas. que estoy hablando o de estas cosas. Que ele sabe que é assim que você confirma alguém na verdade presente. Porque él sabe que si confirma a las personas en la verdad presente, Eu quero ler o verso 16. vamos a leer el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Então agora a gente tem uma outra característica dessas pessoas. Entonces ahora tenemos otra característica de estas personas. Qual a diferença dessa pessoa para essa? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Puede ver. Pode ver, Puede certo? ver, ¿verdad? E essa é a pergunta que eu quero discutir conosco. Y esta es la pregunta que yo quiero que discutamos entre nosotros. Pedro está desenvolvendo um argumento de pessoas que não podem ver e pessoas que viram. Entonces, Pedro está desarrollando un argumento sobre personas que pueden ver, que no pueden ver y personas que vieron. É basicamente aqui, nesse campo que a gente entra agora. Es básicamente en este campo que estamos entrando ahora. Pessoas que podem ver e pessoas que não podem ver. Personas que pueden ver y que no pueden ver. Minha pergunta é, como se parece ver? De que a gente está falando quando a gente diz eu vi ou essa pessoa não viu? ¿Qué es lo que se parece a ver? ¿Qué es lo que estamos hablando cuando decimos que una persona vio y que la otra no vio? Alguém sabe o que eu estou tentando perguntar? ¿Alguien sabe qué es lo que estoy intentando preguntar? Entendimiento sería. Claro, ¿a qué se Entendimento? refiere él cuando dice ver? ¿Cómo describirías esa visión? É, Esa sería la pregunta. eu digo, a cruz, todo mundo viu, certo? Yo digo, la cruz. Todo el mundo lo vio, ¿verdad? Alguns viram Algunos vieron com intelecto e discernimento, con intelecto y discernimiento. outros viram com intelecto, mas sem Não discernimento. Y otros vieron con intelecto pero sin discernimiento. Por quê? ¿Por qué? Porque o tesouro que eles receberam durante toda essa história Porque el tesoro que ellos recibieron durante toda esta historia perdeu o significado para eles. perdió significado para ellos. Então agora eles estão bem aqui no cumprimento de tudo. Eles simplesmente não conseguem ver mais nada. Entonces ellos están ahí en el mismísimo punto del cumplimiento, en lo que todo está, en el mismo cumplimiento de lo que está aconteciendo y no pueden ver nada Se esqueceram das coisas do passado. porque se olvidaron de las cosas As pasadas, coisas que eles receberam aqui. las cosas que ellos recibieron É isso ahí. que vocês têm, é isso que ele diz. Vocês vão ser lembrados sempre para que vocês sejam confirmados na verdade presente. Entonces eso es de lo que está hablando Pedro cuando dice que tenemos que recordar las cosas pasadas para poder ser confirmados en la verdad presente. Isso me lembra da visão de Ellen White, a primeira visão de Ellen White. Recuerdo la primera visión de Ellen White. Como é essa primeira visão? Recuérdenme la primera visión de Ellen White. El camino hacia. Um caminho Un camino alto. alto. Onde está esse caminho? ¿Dónde está ese camino? A gente se lembra que ela tenta olhar para o povo do advento, certo? ¿Ustedes se acuerdan que ella intenta mirar a dónde está el pueblo adventista? Ela olha e não vê ninguém. Ella lo mira pero no ve a A nadie. gente lembra por qué? Qual é a razão? ¿Recuerdan por qué razón no lo ve? Mira más alto. Mira mais alto. E o que ela vê é um caminho separado do mundo. Entonces un ángel le dice, mira más alto, y ella ve un camino separado del mundo. Então, a gente tem essa pessoa aqui, o povo do advento, nessa aplicação. E ele está num caminho que está separado do mundo.
Entonces nosotros tenemos, haciendo esta aplicación, a esta persona en este camino que está separado del mundo. Então, se você quer achar esse tipo de pessoa, você não consegue encontrar no mundo. Se a gente, esse é o ponto. Para olhar para essas pessoas que podem ver, que não são laodiceanos, eu diria, eles não estão conectados com o mundo, você tem que olhar para outro lugar. Entonces, este es el punto. Si nosotros queremos ver a aquellas personas que pueden ver, no tenemos que mirar al mundo porque no las vamos a encontrar ahí. Algumas pessoas caem do caminho, vocês se recordam disso? Si recuerdan, algunas personas se caen del camino. Só me lembrem a razão. Qual é a razão que elas caem do caminho? Recuérdenme la razón por la cual ellas caen del camino. Niegan la luz Porque del habían amor. quitado la vista De Jesús. de Jesús que estaba ahí. Tiraram a vista de Jesus, Porque quitaron la vista Niegan de la Jesús. luz del negaram a luz que estava atrás do caminho. Niegan O la clamor luz da que meia-noite. estaba atrás del camino, que es el clamor de medianoche. Tu tem esses dois, tinha uma luz na frente, uma luz atrás. Entonces Eles tenemos- rejeitam essa luz. Tenemos dos luces, una enfrente del camino y otra por detrás, y estas personas que caen rechazan esas luces. Então aqui está o clamor da meia-noite e eles rejeitam o que está atrás. Tudo que acompanhou eles até aqui. Entonces ahí tenemos el clamor de medianoche y estas personas que caen rechazan la luz que está detrás. Então elas caem no mundo que está abaixo, ímpio. Entonces ellas caen al mundo impío. Tem outra história na Bíblia que fala sobre cair do caminho. Hay otra historia en la Biblia que habla sobre caer del camino. Vocês lembram qual? ¿Recuerdan cuál? Mateus 15. Mateo 15. Verso 14. Versículo 14. A gente pode pegar o verso 12 para dar um pouco mais de contexto. Podemos leer desde el versículo 12 para tener un poco más de contexto. Então, acercando-se de Cristo os discípulos. Sí, entonces, acercándose sus discípulos, Eles disseram: le dijeron: Senhor, o Senhor sabe que os fariseus estão chateados com o que você acaba de fazer? Señor, ¿sabes que los fariseos están ofendidos cuando oyeron esta palabra? Então, Cristo acaba de fazer algo que magoa os fariseus ou os líderes. Entonces Cristo acaba de hacer algo que aparentemente lastima a los líderes. E qual é a reação dos discípulos, Mati? ¿Cuál es la razón que tienen los Reacción. discípulos? La reacción, perdón, que tienen los discípulos. Le cuentan a Jesús diciendo, ¿sabés que se enojaron? Que tipo de reação é essa? Como você descreveria as emoções deles? ¿Cómo describirías la emoción que tienen los discípulos? Disgustado. Un reproche. Estado é Temeroso. temerosos. No es. Tô com desgosto. Desgostoso. Sí. Un Ok. reproche. Estão um pouco nervosos, certo? Están un poco nerviosos, Como ¿verdad? assim? Você está falando mal dos nossos líderes? ¿Cómo estás hablando algo así a nuestros líderes? São as coisas que estão por trás das palavras que a gente deve... que a gente consegue ver que está por trás das palavras, não estão necessariamente no texto. A gente pode interpretar. Estas son las cosas que nosotros podemos ver por detrás de las palabras que están en el texto y podemos interpretar. Então a resposta de Jesus, Entonces la respuesta de Jesús interessante, es muy interesante. diz, eu não me importo. Él dice, no me importa, Não estou nem aí para o que eles estão pensando. no estoy pensando en lo que ellos A piensan. propósito, toda a planta que meu pai não plantou vai ser arrancada. A propósito, toda planta que mi padre no plantó va a ser E arrancada. digo mais, Y digo más, deixais porque são cegos. dejadlos porque son ciegos. Eles não conseguem ver um palmo na frente do nariz. Ellos no consiguen ver un palo que esté enfrente de su nariz. E o que acontece com o cego, Y lo que sucede con un ciego, que o cego cai no caminho porque não pode, não tem direção para seguir. lo que sucede con un ciego es que cae fuera del camino porque no puede ver por dónde va. Vocês sabem que caminhos têm valas do lado para que a água escoa, certo? Ustedes saben que los caminos tienen como zanjas a los costados para que el agua pueda correr. E é aqui nesses lados que os cegos caem. Y en esos costados es que los ciegos caen. Mas se a gente quiser realmente entender o ponto ou a parábola que Jesus está tentando ensinar, sabe que eles caem para nunca mais voltar.
Si nosotros realmente queremos entender el punto que Jesús está haciendo acá, Él lo que está diciendo es que los ciegos caen para no volver al camino. É uma vala sem fundo. Es un surco, como una zanja sin fondo. Na verdade, o fundo, o final desse suco é o mundo. É aqui que eles caem. El final de ese fondo es el mundo, es ahí donde ellos caen. Ou seja, eles voltam para... estão nessa condição laodiceana. É essa condição de um cego. Entonces ellos se tornan o se vuelven a la condición laodicense. Esa es la condición que tiene un ciego. Isso tudo nessa história de Éfeso. Todo esto es en la historia de Éfeso. Ou seja, se eu quiser colocar aqui dispensações, Entonces, si yo quisiera colocar acá dispensaciones, essa é a história cristã e aqui começa Éfeso. esta es la historia cristiana y aquí comienza Éfeso. Éfeso começa quando termina a história do judaísmo. Éfeso termina cuando comienza cuando termina la historia del judaísmo. Qual a próxima história Qual é depois a- de Éfeso? ¿Cuál es la próxima historia después de Éfeso? Esmirna. Esmirna. Depois de Esmirna, Después de Esmirna, Pérgamo. Pérgamo. Só para a gente fazer um exercício. Vamos dar uma característica para cada uma dessas igrejas. Solamente para hacer un ejercicio vamos a dar una característica de cada una de esas iglesias. Éfeso é a igreja? Éfeso es la iglesia, Amor, salió venciendo y para vencer. Sim, Vencedora, triunfante. venceu, triunfante, uma igreja fiel. Tudo isso a gente pode... vencedora, triunfante, Todas as fiel. respostas estão certas, eu vou pegar fiel só por conveniência. Todas las respuestas son correctas, solamente voy a poner fiel por conveniencia. Esmirna, Esmirna, mártires, tem uma outra palavra que conecta mártires, com isso. hay otra palabra que está Perseguir. conectada con Perseguição. persecución. Então, vou deixar aqui. Aqui a gente tem perseguição. Pérgamo, Pérgamo, Transigencia. transigência. transigencia, Misturas, mezcla, que é se comprometer a minha fé com essas outras coisas. Isso é transigência, em outras palavras. comprometer mi fe por Iglesia y otras Estado. cosas. Eso es lo que es Iglesia y Estado. transigencia. Iglesia y Estado. Qual o símbolo dessa história de Pérgamo a propósito? ¿Cuál es el símbolo de esta historia Quem é a de pessoa Pérgamo? responsável por promover toda essa transigência, toda essa mistura ou trazer igreja e Estado? ¿Quién fue el responsable por permitir toda esa transigencia? Um rei, Constantino. Un rey, Constantino. Qual a próxima? ¿Cuál es la próxima? Mentira. Oscuridad, esclavitud. Tiatira é interessante que ela tem esse período conectado com ela. Cautiverio. Es interesante que Tiatira tiene Jezabel, esta dice. historia conectada con la anterior. 1260, certo? 1260, ¿verdad? É um período de cativeiro. Un periodo de cautiverio. Então, no final aqui, a gente vai ter Entonces al final vamos a tener essa história milerita, se a gente esta, consegue la entender. historia milerita. E aqui a gente vai ter essas outras três igrejas, mas eu não quero me focar nas três outras igrejas aqui. Mas Laodiceia, Éfeso, Y Sardis. Sardis, Laodiceia e Filadélfia estão aqui no final. Entonces, no me quiero enfocar en las últimas tres iglesias, pero Sardis, Filadelfia y la Odisea están al final. Um dos pontos que eu não quero entrar aqui, porque no Apocalipse, quando você tem as igrejas, os selos ou as trombetas, você tem as 4, são descritas de uma forma, e as outras 3 têm um contexto especial para elas. No quiero entrar mucho en el tema, pero básicamente cuando vemos el tema de los sellos en Apocalipsis o las trompetas, las primeras 4, o las iglesias, las primeras 4 están descritas de una forma y las siguientes 3 están descritas de otra manera. Então, e Laodiceia está aqui no fim. Entonces Ahora- la Odisea está ahí al final. Vamos olhar para essa igreja aqui, de judaísmo. Vamos a mirar a esta iglesia del judaísmo. Começa del com judaísmo. Moisés e Josué. Comienza con Moisés y Josué, Sai do Egito, é fundada a igreja. saliendo de Egipto, la iglesia es fundada. Então, a gente passa por uma outra dispensação. Entonces hay otra dispensación, Dos juízes. los jueces. Eu não sei se é assim que se escreve. Sí. A característica do juiz é constante aflição dos filisteus. La característica de los jueces era la constante aflicción que había de parte de los filisteos. Uma série de vezes é colocado um juiz para livrar o povo da perseguição.
uma série de vezes é escolhido um juiz para livrar o povo. Una serie de jueces que fueron levantados para poder dirigir al Varias pueblo. veces Sí. jueces son levantados. Por eso, Es lo que- varias veces se han levantado los jueces o varios jueces se han elegido para dirigir al pueblo. Qual a próxima dispensação? ¿Cuál es la próxima Los reyes. dispensación? Os reis. Reyes, los reyes. Unión Iglesia y Estado. Você tem os reis que começam a trazer toda essa idolatria para o povo. Entonces tenemos los reyes que empiezan a traer toda la idolatría al pueblo. A próxima dispensação é uma dispensação para punir a infidelidade do povo. Entonces la próxima dispensación es una dispensación para castigar al pueblo. Babilônia, Babilonia, cativeiro. cautiverio Deixa eu colocar assim. De 70 anos. y 70 años. Ok? Então depois disso, a gente tem essas outras 3 paralelos da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Después de Babilonia tenemos otras 3 que siguen que están alineadas con estas 3 últimas iglesias. Mas o ponto é que quando a gente chega no final, Pero a gente está vendo que tem, nesse contexto, Laodiceia na mesma dispensação de Éfeso. el punto es que cuando llegamos al final vemos que tenemos la Odisea como comenzando en la misma dispensación donde está terminando Éfeso. Aí no final tem Laodiceia. O povo de Deus se tornou laodiceano. El pueblo de Dios se convirtió en laodicense. Sou rico, Soy não tenho rico. falta de nada, No tengo falta de nada, não preciso de nada. no necesito nada. Eu tenho todo esse tesouro. Tengo todo este tesoro. O problema é que esse tesouro perdeu todo o significado para eles. El problema es que ese tesoro perdió todo significado para ellos. E então vai ser introduzida essa nova igreja dos cristãos aqui com Éfeso. Entonces, esta nueva iglesia va a ser introducida con los cristianos, es la de Éfeso. Então aqui a gente sabe que tem Laodiceia. Entonces, ahí sabemos que tenemos la Não sei se vocês já Odisea. leram atentamente Apocalipse 3, verso 17 em diante, ou 14 em diante. Si nosotros leemos atentamente Apocalipsis ¿cuánto? 3, 17. 3, 17 en adelante, Mas não tem nada bom em Laodiceia, nada. no hay nada bueno en la Odisea, no hay E nada. Deus diz uma coisa para Laodiceia. Dios le dice una cosa a la Odisea: Certamente vou cuspir da minha boca, ciertamente te voy a escupir de mi boca, porque vocês não são nem frios nem quentes. porque no son ni fríos ni calientes. Isso me lembra dessa história. Y esto me hace recordar a esta historia: Sepulcros caiados. sepulcros blanqueados, Fora, bonito. Dentro, o quê? por fuera bonito y por dentro ¿qué? Corrompido. Podre, ossos, hipocrisia. Dentro. Podredumbre, huesos, hipocresía por dentro. Então, nessa história, a gente tem pessoas cegas, a gente tem pessoas que parecem uma coisa por fora, é outra por dentro. E a gente pode fazer um ponto de que tinham pessoas pobres, miseráveis também nessa história. Entonces, en esta historia tenemos personas ciegas, personas que parecen una cosa por fuera y son otras por dentro, y también tenemos personas miserables. A gente não vai fazer isso agora, mas todos esses, a gente tem textos para provar que a condição laodiceana existe no final dessa dispensação. Hay textos para probar esto, pero ese no es el punto ahora, pero tenemos para probar textos que existe esta condición. Então, eu quero que a gente, o nosso propósito é conectar o que é essa cegueira que existe aqui e o que é essa habilidade de ver ou de ser testemunho ocular que existe aqui, nessa mesma história. Entonces, lo que queremos, el Conectar. punto o la conexión que queremos hacer, gracias, es la ceguera que existe acá y cómo la gente puede ver, o esa capacidad de ver de la gente acá. Porque eu entendo que é a forma como a gente lida com essas coisas que foram nos dadas como algo precioso. Porque yo entiendo que la forma en la que nosotros llevamos lo que se nos dio como un tesoro precioso, A gente perdeu de vista para onde todas essas coisas que a gente recebeu deveriam apontar. hemos perdido de vista hacia dónde apunta todo lo que se nos ha dado. Ok? Então, talvez
Um próprio exemplo disso a gente encontra nesse mesmo texto que a gente está em Mateus 15. Quizás un ejemplo de esto encontramos en Mateo 15, donde estamos. Não diretamente no texto, mas no contexto. No directamente en el texto, pero sí en el contexto. Porque os discípulos estão escandalizados com Cristo. Porque los discípulos están escandalizados con Cristo. A forma como Cristo trata os líderes dessa igreja. Por la forma en cómo Cristo trata a los líderes de esta iglesia. E Jesus já tem bem simples na mente que ele não precisa se preocupar. Y Jesús ya tiene su esquema bien simple en la mente sobre que ellos no se tienen que preocupar. No capítulo 10, El capítulo 10, os líderes são outros. Jesus disse, os líderes não são os fariseus, os líderes são outros. Jesús dice en el capítulo 10 de Mateo que los líderes no son los fariseos, los líderes son otros. Verso 5, Versículo 5. pode ler. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. E o 6 também. Y el 6 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qual o papel dos discípulos? ¿Cuál es el papel de los discípulos? Ir a su pueblo, o sea, a ir a las ovejas perdidas de Israel, que estaban dispersas. Os discípulos têm que buscar ovelhas que se perderam. Entonces los discípulos tienen que buscar a las ovejas que se perdieron. Normalmente a gente olha para essa parábola do pastor e da ovelha apenas como Cristo e nós, pecadores. Nosotros normalmente miramos a la parábola de la oveja como Cristo y la oveja siendo nosotros los pecadores. Mas nesse caso específico, esse pastor é um símbolo para os discípulos que têm que buscar essas ovelhas que se perderam. Pero en este caso, este pastor es un símbolo de los discípulos que tienen que buscar a las ovejas que se han perdido. Mas o que eu quero que a gente veja é que os discípulos aqui, agora, são colocados como líderes. Lo que quiero que veamos es que los discípulos aquí son colocados como líderes. Então, os líderes, segundo a perspectiva de Jesus, são os discípulos. Entonces los líderes, según la perspectiva de Jesús, son los discípulos. Todos conseguem ver? Todo mundo acompanha o que a gente está ¿Todo el fazendo? mundo puede ver esto? Sí. ¿Me siguen? Essa ideia aqui, na verdade, ela vem de um texto do Antigo Testamento. Esta idea realmente viene de un versículo del Antiguo Testamento. A minha referência cruzada não diz, mas isso é Jeremias, Jeremias capítulo 23. En mi referencia no lo dice, pero es Jeremías capítulo 23. A gente pode abrir. Vamos a ir a Jeremías 23. E a gente vai ler Y vamos verso a 1, leer por exemplo. el versículo 1, por ejemplo. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Então, Jeremias está falando, no tempo dele, que Entonces, existem pastores dispersando as ovelhas. entonces Jeremías está hablando en su tiempo y dice que hay pastores que dispersan las ovejas. Que están Me diz onde dispersando. Jeremias, onde eu vou colocar Jeremias nessa história. Existem 4 opções. ¿En dónde podríamos colocar a Jeremías en esta historia? Ahí tenemos 4 opciones. Antes de Babilonia. Antes de Babilônia, no tempo dos reis. Antes de Babilonia, en el tiempo de los reyes. Então, vou colocar esse ponto aqui, e aqui está Jeremias. Entonces voy a colocar ese punto ahí y ahí está Jeremías. Quem são os pastores dispersando as ovelhas? ¿Quiénes son los pastores dispersando las ovejas? Los sacerdotes. Sacerdote. Sacerdotes e reis, Los os líderes. sacerdotes y los reyes, Lembre-se, los são os líderes. líderes. Os líderes são quem dispersa as ovelhas. Los líderes son quienes dispersan las ovejas. Ai de vós, líderes, que dispersam as ovelhas. Hay de ustedes líderes que dispersan a las ovejas. Então, a gente está falando desses líderes nessa história, certo? É isso que Jeremias está apontando pra gente. Entonces Jeremías nos está focalizando o haciendo el punto de eso en esta historia. E a gente sabe que isso acontece de fato porque o que acontece durante 70 anos é o quê? O povo é espalhado em Babilônia. Entonces sabemos que de hecho eso es lo que está aconteciendo en el tiempo de Jeremías, porque después en Babilonia, ¿qué es lo que sucede? El pueblo es esparcido. Esse cativeiro é um símbolo de espalhamento. El cautiverio es un símbolo de esparcimiento. Então, a culpa disso é a culpa desses líderes, desses sacerdotes e reis. Entonces la culpa de esto es de los sacerdotes, los líderes, los reyes. Os profetas.
Elena dice que Dios tuvo que levantar profetas porque los sacerdotes no cumplieron bien su rol. Ok? Los No caso de sacerdotes no Jeremías. hacían lo que tenían que hacer, por eso le dejo a los profetas, a Jeremías, Isaías, Jeremias, Isaías, todos os outros. que traten de enderezar al pueblo. Ok? No. Ah, A gente pode... Essa é uma das histórias mais legais para passar tempo refletindo. esta es una de las historias más copadas, las mejores como para pasar tiempo reflexionando. A gente vai discutir um pouco, em breve, um pouco disso que Jeremias está fazendo aqui, nesse capítulo 23. Pronto vamos a discutir un poco más de lo que Jeremías está queriendo decir. Vamos en ler el o verso capítulo 2. 23. Vamos a ver el versículo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Então, a culpa dessa ovelha estar perdida em Israel é a culpa dos próprios pastores. Entonces la culpa de que la oveja esté perdida en esta historia es la culpa de los pastores. Verso 3. Versículo 3. Dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Então Jeremias diz, ou o Senhor diz, que ele mesmo vai recolher. Entonces Jeremías dice, o el Señor dice, que él mismo las va a juntar, las va a recoger. Quando? ¿Cuándo? Quando é que ele recolhe? ¿Cuándo es que él las vuelve a juntar? Com caso opção. Al pueblo judío y Voy a colocar Ah. unas opciones. con los discípulos. Con esto. No, con Con Esdras, Esdras. Esdras y Nehemías. Con Zorobabel, entonces. Hã? Esdras y Nehemías, Aqui? ¿no? Al final. Não é aqui com os discípulos. Como Jesus disse. Aquí no es ahí con los discípulos como Jesús Que dijo. Jesus disse, vós, discípulos, vá e recolham essas ovelhas que estão espalhadas. Porque Jesús dice, ustedes, discípulos, vayan y junten las ovejas que están esparcidas. Jeremias diz, Jeremías esses dice, pastores espalham e Deus, o próprio Deus, vai vir e recolher. Jeremías dice, ustedes, estos pastores, las desparraman y Jesús mismo las va a venir a A gente juntar. pode ler o verso 4 para isso. Vamos a leer el versículo 4 para eso. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Então, esses pastores vão ser substituídos por outros pastores que vão ser levantados. Entonces estos pastores van a ser reemplazados con otros pastores. Quem é o pastor que traz o povo de volta para o rebanho, Jerusalém? ¿Quién es el pastor que trae al rebaño de vuelta a Jerusalén? Cristo. Cristo. Ele diz, Cristo. sou eu. A gente Él vai dice, usar alguém. soy yo, pero hay alguien. Vamos abrir Isaías 45, 44. Vamos a abrir en Isaías 44. Isaías 44, verso 28. Isaías 44, versículo 28. Dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Então, no final do espalhamento, você tem que ajuntar o povo. Entonces, al final del esparcimiento tenemos que juntar al pueblo. Você tem Ciro aqui fazendo esse papel de pastor. Entonces tenemos a Ciro acá tomando ese papel de pastor. Então, em outras palavras, En é otras, aqui o palabras, ajuntamento. en otras palabras, aquí es el periodo de reunión. Alguém sabe como que Ciro... Como que ele ajunta, ou qual é o golpe que ele dá em Babilônia no final de 70 anos para começar esse ajuntamento aqui? ¿Alguien sabe el golpe que da Ciro al final de estos 70 años en Babilonia para juntar a esas ovejas? Bueno, Lo manda, lo construye. Fue el primer decreto. Su decreto.
Tudo começa com isso que a gente está vendo no capítulo 45. Todo empieza con el capítulo que sigue, que es el 45. Ele vai abater as nações. Y va a abatir a las naciones. As portas vão se abrir diante dele. Las puertas se van a abrir delante de él. Isso é um cumprimento de quando Ciro entra quando ele entra em Babilônia. Este es un cumplimiento de cuando Ciro entra en Babilonia. O que Ciro faz quando ele entra em Babilônia é secar as águas. Lo que Ciro hace cuando entra a Babilonia es secar las aguas Do rio Eufrates. del río Éufrates. É daí que é tirada a linguagem de Apocalipse 16, verso 12. Es de ahí donde es sacado el lenguaje de Apocalipsis 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água se secou, para que passasse pelo caminho esses reis que vêm do Oriente. Y el ángel derramó la copa y las aguas se secaron, y entonces se secaron las aguas del río Éufrates y Para que passasse, abrisse o caminho para os reis do Oriente passarem. para abrir el camino para que pasasen los reyes de Oriente. A gente sabe que não é só Ciro, é Ciro e Dário. Ustedes saben que no es solamente Ciro, es Ciro y Darío. São reis no plural. Son reyes, es plural. Então eles secam as águas de Babilônia para que eles passem pelo portão. E os portões se abrem e eles passam sem nenhuma resistência. Entonces ellos secan las aguas del río y con los portones abiertos sin ninguna resistencia ellos pasan. Então vocês sabem que Babilônia é uma cidade. Ustedes saben que Babilonia es una ciudad. Eu não sei como desenhar uma cidade, mas No sé cómo dibujar una ciudad, pero aí é a nossa cidade. ahí está nuestra ciudad. E é uma cidade que está assentada sobre águas. Es una ciudad que está sentada sobre agua, No rio Eufrates. el río O Éufrates. Eufrates passa dentro de Babilônia. El Éufrates pasa dentro de Babilonia. Daí que vem essa linguagem de Apocalipse 17. Y de ahí es donde viene el lenguaje de Apocalipsis Eu 17. vi uma mulher sentada sobre Él ve una mujer sentada sobre Muchas aguas. muitas águas. muchas aguas. Certo? Águas é um símbolo para quê? Nessa aplicação. Ok, deixa eu voltar. Desculpa. Muchas naciones. Aqui, literal, Babilônia literal. Acá es Babilonia literal. Ela literalmente senta-se sobre águas. Ella literalmente se asienta sobre agua. Aqui, Babilônia, Ahí Babilonia, mistério misterio espiritual. espiritual. Apocalipse 17. Tinha em Apocalipse. sua testa escrito Babilônia, mistério. La parte espiritual sería Apocalipsis 17. Tiene escrito en su frente Babilonia, misterio. Ela está sentada sobre águas também, mas águas agora é espiritual. Está asentada sobre aguas, pero aguas ahora en Apocalipsis es espiritual. Águas é um símbolo de Aguas es un símbolo de Naciones. nações. naciones. Boa resposta. Buena respuesta. Mas essa mulher de Apocalipse 17, Pero esta mujer de Apocalipsis 17, ela está sentada sobre o que mais? ¿sobre qué más está sentada? Uma besta. Una bestia. A gente sabe, a gente já estudou bastante esses dias, a ideia de repetir e ampliar. Ya hemos estudiado bastante durante estos días la idea de repetir y ampliar. A mulher está sentada sobre águas, a mulher está sentada sobre uma besta. Repetir e ampliar. La mujer está sentada sobre aguas y la mujer está sentada sobre una bestia. A Repetir y besta, ampliar. a besta é o quê? La bestia es qué? As nações, um símbolo de reis ou de Poder civil. poder civil. La bestia es las naciones, símbolo de reyes, de poder civil. Essa mulher fornica com os reis da terra. Esta mujer fornica con los reyes de la Está tierra. sentada sobre a besta, poder civil, Está sentada sobre la bestia, controlando esse poder civil. controlando el poder civil Está sentada sobre essas águas. y sentada sobre las aguas. Isso é Babilônia. Esto es Babilonia. Então, quando a gente chega no final de 1260, alguém, Ciro, tem que aparecer e fazer o quê? Entonces, cuando llegamos al final de los 1260, alguien tiene que llegar. Ciro tem que chegar e fazer o Ciro quê? tiene que llegar y ¿qué tiene que hacer? A mesma coisa que ele fez, literalmente. La misma cosa que él hizo literalmente. Ele vai secar as águas, Él va a secar las aguas. certo? É Verdade. isso que a gente entende a ferida mortal. Es eso que entendemos como la herida mortal.
é separar igreja e Estado. es separar la iglesia del Estado. Entendam, a igreja não morreu aqui. A igreja católica continua existindo. Entiendan que la iglesia católica no murió ahí, la iglesia católica continúa Mas ela se existiendo. torna extremamente débil se ela não tem o Estado. Pero ella se volvió extremadamente débil al no tener el Estado. As doutrinas ainda estão aí hoje, as mesmas. Las mismas doctrinas siguen ahí hoy, Mas isso é inofensivo pra gente. pero esto es inofensivo para nosotros Quando ela não tem o Estado. cuando ella no está junto al Estado. Então, é isso que é separado em 1798. Entonces es esto lo que es separado en É 1798. tirado o Estado da igreja. Es sacado el Estado del lado de la A iglesia. propósito, quando a gente lê Tiatira, a mulher que é descrita nessa história é Jezabel. Entonces la mujer que es descrita en la historia de Tiatira es Jezabel. Quando, vocês quando a gente volta para a história e vê Jezabel, ela é muito forte quando ela tem o marido dela perto. Entonces cuando volvemos a la historia de Jezabel, vemos que ella es muy fuerte cuando tiene su marido cerca. Mas quando ela é encontrada no quarto, sozinha, Pero cuando ella es encontrada sola en su cuarto, é bem simples. Eu não lembro o nome do profeta, se é Jeú? É Jeú? no recuerdo, Simplesmente vai e mata ela, porque ela é muito fraca se ela não tem o... Quando ela não tem o marido, o Estado é fraco, é uma mulher débil. cuando ella no tiene a su esposo al lado, al Estado, es una mujer muy débil. E essa é a fraqueza desse sistema, dessa mulher. Y esta es la debilidad de este sistema de la mujer. Sem esses homens, sem esses reis das terras, não pode fazer nada. Sin esos reyes de la tierra, la mujer no puede hacer nada. Então, a gente está em Jeremias 23 e os reis que são levantados é nessa história. Entonces estamos en el Jeremías 23 y los reyes que son levantados en esta historia. Lembre-se, Jeremias está lidando com os problemas do seu próprio tempo. Ele nem tem visibilidade do que acontece aqui, nesse futuro. Entonces recuerden que Jeremías está tratando o lidiando con los problemas de ese tiempo. Él no puede ver lo que va a pasar más allá. Mas Jesus olha para essa história, Pero Jesús mira hacia esa historia, para a profecia de Jeremias 23, la profecía de Jeremías 23, eu vou dizer, uma profecia com uma intenção original, y voy a decir una profecía con una intención original. ele vai aplicar aquilo para a história dele. Él va a aplicar aquello para la historia de él. Vocês entendem o que eu acabo de fazer? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Jesus disse, vocês são esses pastores de Jeremias 23. Jesús les Recolha- dice, ustedes son esos pastores de Jeremías 23. Se vocês leem Jeremias, Jeremias não disse que esses pastores seriam os discípulos. Si leemos Jeremías, Jeremías no dice que los pastores serían los discípulos. Isso era uma história literal aqui, nesse contexto. Esto era una historia literal ahí en ese contexto. Mas Jesus, como profeta, faz uma aplicação. Pero Jesús, como profeta, hace una aplicación. Então, os discípulos entendem isso. Entonces los discípulos entienden eso. Porque eles podem ver. Porque ellos pueden ver. Mas, obviamente, naquela história, as pessoas ainda se apegavam às tradições e não entendiam ou não aceitariam que essas profecias originais pudessem estar falando desses meros galileus. Pero todavía las personas estaban apegadas a esa historia. Entonces no podían ver que esos meros galileos iban a ser esos pastores. Então, o argumento vai ser: os profetas, as profecias não são de interpretação privada. Entonces, su argumento va a ser que las profecías no son de interpretación privada. Isso é 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, eu acho. Esto creo que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vocês se lembram desse verso, certo? ¿Recuerdan ese versículo, verdad? ¿Puedes volver a repetir por qué Pedro dice eso? Isso que eu acabei de dizer? Ok.
É isso que eu vou explicar agora, nesse momento. Ahora lo voy a explicar. O argumento que eu estou dizendo é que as profecias não são de particular interpretação ou de privada interpretação. Lo que estoy diciendo es que las profecías no son de interpretación privada. E eu estou fazendo a pergunta antes de explicar o que isso significa. Y yo estoy haciendo la pregunta antes de explicar qué es lo que eso significa. Porque Jeremias, a interpretação dele era privada para esse tempo. Porque la interpretación de Jeremías era privada para ese tiempo. E Pedro está dizendo, não, profecias não são de interpretações privadas. Y Pedro está diciendo que las profecías no son de interpretación privada. Então, eu estou perguntando para a gente, para saber o que a gente acha sobre isso. O que quer dizer que as profecias não são de interpretação particular? Entonces yo les pregunto a ustedes qué es lo que creen sobre eso, porque Pedro dice que las profecías no son de interpretación privada. A gente vai precisar ter essa habilidade de ver que Pedro tem para entender o contexto. Tenemos que tener la habilidad que Pedro tiene para ver, para poder comprender lo que quiere decir. Então eu vou sugerir que quando a gente tem esse tesouro, eles não se confinam unicamente ao seu sentido natural ou original. Entonces voy a sugerir que cuando tenemos ese tesoro no solamente tenemos que enfocarlo solamente en el sentido natural. A profecia não foi dada por vontade do homem, Jeremias. La profecía no fue dada por voluntad humana. Mas ele, um homem santo, foi inspirado por Deus para dar profecia. Pero él, un hombre santo, fue inspirado para dar la profecía. Por isso que a gente, quando chega nessa história de Cristo, a gente tem essa propriedade de fazer aplicação. Por eso es que cuando llegamos a la historia de Cristo tenemos esta propiedad o habilidad de hacer aplicaciones. Isso acontece vez após vez no tempo de Cristo. Y eso pasa vez tras vez en la historia de Cristo. Profecias do Velho Testamento são várias vezes referidas como tendo um cumprimento no ministério de Cristo. Profecías del Antiguo Testamento son traídas y tienen un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Isso é feito através de tipologias ou aplicações. Esto es hecho a través de tipologías o aplicaciones. E é isso que eu quero conectar para a gente, a habilidade de pegar isso que nos foi dado e ser capaz de olhar do ponto de vista de aplicação ou de tipo. Y esto es lo que quiero que veamos. La capacidad que tenemos de poder traer estas cosas y hacer una aplicación. Laodiceia e Éfeso, eles coexistem ao mesmo tempo. Que la Odisea y Éfeso coexisten al mismo tiempo. Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um escriba que tem um tesouro. Y Jesús nos dice que el reino de los cielos es semejante a un escriba que tiene un tesoro. Vamos abrir Mateus 13, verso 52. Vamos a ir a Mateo 13, versículo 52. Isso. Dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vai terminar com esse texto, Vamos a terminar con este versículo, o texto que eu vou ler agora. el que voy a leer ahora. Espírito de Profecia, volume 2, página 254. Espíritu de profecía. Não é traduzido. Ah, no es traducido. ¿Esa referencia en portugués? No, Em inglês. En inglés. Es 2SP. 2SP 254.1. Está en inglés. O Salvador perguntou aos seus discípulos se eles entendiam essas coisas. El Salvador le preguntó a sus discípulos si ellos entendían esas cosas. O texto é Mateus 13. El contexto es Mateo 13. Ele perguntou aos discípulos se eles entendiam parábolas. Le preguntó a los discípulos si ellos entendían parábolas. É disso que fala Mateus 13, todo o capítulo.
Eso es de lo que habla Mateo 13, todo el capítulo. Então eles respondem, sim, Senhor. Entonces ellos le responden, sí, Señor. Então Jesus diz para eles, portanto, todo escriba que é instruído no reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Entonces ellos al decirle, sí, Señor, Jesús le responde, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Então aqui são as coisas novas, nuevas, Entonces aquí están las cosas nuevas e aqui estão as coisas velhas. y ahí están las cosas É viejas. dois L's? Viejas. No, Vieja. Vi. I, E, J, A, S. É isso que tem no tesouro. Eso es lo que tiene el tesoro. Tem coisas novas, Hay cosas nuevas, isso, esto, e as coisas velhas. y las Bien. cosas viejas. As velhas são aquelas que a gente já sabe que estão aí. Las viejas son esas cosas que ya sabemos que están ahí. Então, depois de explicar as parábolas para os discípulos, ele vai fazer essa pergunta, se eles entenderam, e vai mostrar que quem realmente é instruído no reino dos céus, do tesouro, tira coisas novas e velhas. Entonces, lo que Jesús hace, después de hacerles esa pregunta, les va a decir que del tesoro del reino de los cielos extraemos esas cosas viejas y las cosas nuevas. Nessa parábola, Jesus apresentou diante de seus discípulos a responsabilidade daqueles cujo trabalho é dar ao mundo a luz que receberam dele, de Cristo. En esta parábola, Cristo les dio a sus discípulos la responsabilidad, Daqueles cujo trabalho é dar ao mundo a luz que receberam dele. de aquellos cuyo trabajo es Dar ao mundo a dar al luz. mundo la luz que Él les dio, que Cristo les dio. Então, essa é a missão dos discípulos. Jesus está tentando explicar para os discípulos como dar a luz para o mundo. Entonces, esa es la misión de los discípulos. Cristo le está intentando decir a los discípulos cuál es su misión, que es la de dar luz al mundo. Então, agora ela vai dizer, Chivas, por favor. o Antigo Testamento El Antiguo Testamento era toda a Escritura, então, em existência. era toda la escritura existente, É o velho, el viejo, el antiguo, é o sistema judaico. el sistema judaico, As festas, santuário, a lei, tudo isso. la fiesta, el santuario, la ley, todo eso. Então, as coisas velhas, nessa aplicação, é o quê? Entonces, las cosas viejas en esta aplicación, ¿qué es? El sistema judaico. Sim, mas no texto que ela está dizendo, ela diz é o Antigo Testamento. Pero en el texto ella está diciendo que es el Antiguo Testamento. Era tudo que os judeus tinham, o Antigo Testamento. Era todo lo que los judíos tenían, el Antiguo E Testamento. ela diz, o Antigo Testamento é escrituras em existência. Y ella dice, el Antiguo Testamento son las escrituras en existencia. Tá faltando uma coisinha aqui. Também. Então, o Antigo Testamento, a explicação do Antigo Testamento é que isso é escrituras em existência. Entonces, el Antiguo Testamento y la explicación del Antiguo Testamento es de las escrituras en existencia. Só para a gente pensar um pouco o que isso quer dizer para a gente. Só para que pensamos um pouco o que isso quer dizer para a gente. Solo para que pensemos un poco qué es lo que quiere decir para nosotros. O que são as escrituras em existência hoje? ¿Qué son las escrituras en existencia hoy? Toda la Biblia y el Espíritu. Sí. A gente vai colocar Bíblia, Vamos a poner Biblia, Antigo e Novo, Antiguo y Nuevo, e... Espíritu de profecía. y Espíritu de Profecía. Então, essas são as coisas velhas para a gente. Entonces estas son las cosas viejas para nosotros. O mais novo que foi escrito para a gente foi escrito há pelo menos 100 anos atrás. Lo más nuevo que fue escrito para nosotros fue aproximadamente 100 años atrás. É essa parte. Esta parte. Então, aqui está. Mas não foi escrito apenas para os antigos. Pero no solamente fue escrito para los antiguos, Era para todas as idades. era para todas las edades.
Era para ir acompanhando eles de geração em geração, assim como esse tesouro. Era para acompañarlos de generación en generación, así como este tesoro. E para todas as pessoas também. Para todas las personas también. Jesus quer que os mestres de sua doutrina pesquisem diligentemente o Antigo Testamento Cristo quiere que los dirigentes busquen diligentemente en las Escrituras, busquem diligentemente no Antigo en el Testamento Antiguo Testamento, perdón, a luz que estabelece a sua identidade como Messias predito na profecia la luz que establece a Cristo como Mesías en las Escrituras e revele a natureza de sua missão no mundo. y revela la naturaleza de su misión en el mundo. Lembre-se que isso tudo era onde estava escondido os mistérios. Recuerden que todo esto es en donde están escondidos los Então, o misterios. propósito de Cristo é que eles procurem nisso, no sistema judaico, no Antigo Testamento, o que revela o ministério dele. Entonces, el propósito de Cristo es que a través de todo esto, ya sea el sistema judío, lo que Él es a través lo que Él es a través de estas cosas naturales. Então, isso é nos dado para que a gente pesquise, para ver as coisas que se revelam, as coisas espirituais, Entonces, natural e espiritual. Entonces las cosas viejas nos son dadas para que nosotros busquemos las cosas naturales y espirituales. O Antigo e o Novo Testamento são inseparáveis, El Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables, pois ambos são ensinamentos de Cristo. porque ambos son enseñanzas de Cristo. Os judeus que aceitam apenas o Antigo Testamento, Los judíos que solo aceptan el Antiguo Testamento, não, a doutrina dos judeus que aceitam apenas o Antigo Testamento não é para salvação. la doctrina de los judíos que solamente acepta el Antiguo Testamento no les sirve para la salvación. Como a gente entende isso nesse contexto? ¿Cómo entendemos esto en ese contexto? Alguém? ¿Alguien? Que lo que es escritura existente Em existência. se compara con, claro, la Biblia de Ellen White, con lo que es la cita que era para los judíos el Antiguo Testamento. Exato. Então, Exacto. os judeus que aceitam apenas o Antigo Testamento, Entonces essa doutrina não é para salvação. los judíos que solo aceptan el Antiguo Testamento no es una doctrina para la salvación. A gente precisa pesquisar isso para encontrar as coisas novas. Necesitamos buscar esto para encontrar las cosas nuevas. A gente precisa encontrar nos tipos o antítipo. Necesitamos encontrar en los tipos el antitipo. Ou seja, Es decir, intenção original, aplicação. el tesoro original y la intención original y la aplicación. São isso as coisas novas. Son esas cosas nuevas. É isso que esse tesouro está aí para fazer por nós. Es eso lo que está haciendo el tesoro. Por eso está el tesoro ahí, eso es lo que va a hacer por O nosotros. espírito de profecia para a gente é esse tesouro enterrado. El espíritu de profecía es para nosotros el tesoro enterrado. A Bíblia é esse tesouro enterrado. La Biblia es el tesoro enterrado. Com esses símbolos todos ocultos. Con estos símbolos todos ocultos. Mas é para algo que ele está nos apontando. Pero eso nos está apuntando hacia algo. Enfim, isso a gente pode caminhar para implicâncias ou quais são as implicações disso. En fin, podemos ver cuáles son las implicaciones Um simples exemplo é quando a gente olha o livro Espírito ou Primeiros Escritos. Un simple ejemplo de esto es cuando abrimos el libro Primeros Escritos Na seção Dons Espirituais. y Na seção Dons Espirituais. en En la sección 2 o en la parte de Dones espirituales. en la sección dones espirituales. E aqui eles estão esperando a vinda de Cristo no tempo deles, e ele poderia ter vindo, como Ellen White diz. Sí. Ellos estaban esperando la venida de Cristo y ellos podrían haber visto la venida así como Ellen White dice. Nessa história, Apocalipse 18 En esta historia, en Apocalipsis 18, era sobre o pecado da escravidão, por exemplo. era sobre el pecado de la esclavitud, por ejemplo.
Mais tarde, a gente tem o Espírito de Profecia nos falando que o anjo de Apocalipse 18, Más tarde, el espíritu de profecía nos dice que el ángel de Apocalipsis 18 estava prestes a inundar, preencher o mundo com a glória. estaba listo para inundar el mundo con la gloria. O pecado da nação era rejeitar o sábado e exaltar o domingo. El pecado de la nación era rechazar el sábado y exaltar el domingo. Então, quando a gente fala do anjo de Apocalipse 18 na nossa história hoje, Entonces, cuando nosotros hablamos del ángel de Apocalipsis 18 en nuestra historia hoy, a gente sabe que não é escravidão. sabemos que no es la esclavitud. Então, isso se torna uma coisa que precisa ver com uma lente espiritual. É uma coisa natural que nos ensina sobre algo espiritual. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos ver con un lente espiritual, algo natural que necesitamos Então, a ver gente con un não lente usa esse espiritual. texto, que é um texto que a gente classifica desse lado, como uma prova do que vai passar em nossa história do anjo de Apocalipse 18. A gente vê isso de forma espiritual, o pecado de escravidão. Entonces, no usamos ese texto para ver lo que sucede en esta historia. Da mesma forma, essa história do decreto dominical, De la misma manera, esta historia del decreto dominical, a gente precisa olhar isso da mesma forma, que nos ensine lições para o que vai acontecer aqui. necesitamos mirar esto de la misma manera, viéndolo como lecciones que nos van a ayudar a entender lo que va a pasar acá. Então, é isso que eu queria que a gente visse, para ter uma clareza sobre o decreto dominical na nossa história. A gente precisa olhar isso com a lente correta, uma lente de que o natural ilustra o espiritual. Entonces, eso es lo que quería que veamos, que en el decreto dominical, estas historias pasadas nos ayudan a comprender lo que sucede en nuestra historia, poder verlo espiritual a través de lo natural. Se a gente não desenvolver ou não entender como é que essa metodologia funciona, a gente não vai ver como testemunhas oculares as coisas se cumprindo bem diante dos nossos olhos, embora a gente veja Si com o nosotros, intelecto. si nosotros no hemos comprendido la metodología o la forma de estudio, no vamos a poder entender las cosas que están sucediendo delante de nuestros ojos. Então, essa é a razão que a gente tem que ser muito cauteloso e cuidadoso com esse presente que nos foi dado. Entonces es por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos con este regalo que nos fue entregado. Para que a gente não deixe as nossas ideias preconcebidas nos impedir de ver o real sentido do tesouro, do que foi nos dado. Para que nuestras ideas preconcebidas no nos impidan ver la importancia de este real tesoro. Alguém tem alguma pergunta? ¿Alguien tiene alguna Vamos encerrar aqui. pregunta? Si no, finalizamos acá. E vamos terminar com uma oração. Vamos a terminar con una oración.